Sanji imitando, Zoro sendo utilizado para assolar os seus inimigos, o Luffy utilizando a voz de todas as coisas de uma forma totalmente diferente, e a Shinobu podendo realmente amadurecer o Momonosuke para ele se transformar em um dragão gigante. São essas coisas que nós vamos comentar desse capítulo épico que foi o 1015, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 1015 de One Piece, onde a gente teve ali o Sanji imitando durante quase todo o capítulo inteiro pela primeira vez, ele também quebrando a sua promessa de que nunca utilizaria as mãos em batalha. Ele utilizou nesse capítulo aqui. Também vamos comentar sobre o Luffy utilizar a voz de todas as coisas para se comunicar com outras pessoas, nunca tinha acontecido isso antes, e também sobre se a última chance para Shinobu transformar ou amadurecer o Momonosuke para que ele possa se tornar um dragão gigante. E aí a gente tem aquela cena lá de Punk Hazard do Luffy montado no Momonosuke, só que agora como um dragão gigante para lutar contra o Kaido. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com todo mundo absorvendo a notícia de que o Luffy foi derrotado. E essa notícia realmente foi espalhada para diminuir a moral do exército dos samurais, para que assim eles perdessem o seu espírito de luta e não tivessem mais por que lutar. Eles pensariam o seguinte: se o mais forte do nosso lado não conseguiu vencer o Kaido, quem de nós vai conseguir vencer? Era mais ou menos esse pensamento que eles estavam tendo, e era exatamente isso que o Kaido queria. É nesse momento que nós temos uma cena bem interessante, que é de um dos Smiles que comeu um dos kibidangos da Otama, mas mesmo assim aparentemente ele ainda não foi controlado, ou não foi controlado por completo. Ele só tá dizendo que tá se sentindo muito melhor depois de ter comido aquele kibidango, mas mesmo assim ele tá batendo de frente contra outro samurai e ainda tá exaltando a força do Kaido. Isso me faz pensar que ou essa Akuma no Mi tem um limite de animais que ela pode controlar, ou que a Otama, que é a usuária dela, tem que estar próximo dos inimigos ou tem que dar uma ordem direta para que assim eles possam cumprir. Porque aparentemente esse cara aqui não foi controlado por completo, e pode ser que se a Otama estiver próximo dele e ela dá uma ordem direta para ele, aí sim ele vai cumprir, porque ele comeu o kibidango dela. Mas por enquanto o que aparenta é que ele não foi controlado, ou não por completo. Ele tá batendo de frente contra um dos samurais e tá vencendo, e também tá exaltando a força do Kaido. Pode ser que essa Akuma no Mi tenha um limite de quantos animais a Otama pode controlar, ou esse limite só é válido ou só acontece porque a Otama ainda é uma criança. Se fosse, por exemplo, o Luffy com a Akuma no Mi dela, pode ser que ele controlasse todos os animais Smiles que estão ali em Onigashima. Como não é isso, como é uma criança que está utilizando esse poder, pode ser que tenha esse limite para ela, por ela ainda ser uma criança. E talvez quando ela crescer, ela possa utilizar esse poder com muito mais eficiência, ou pegar muito mais animais para que ela possa controlar. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Ao mesmo tempo que isso acontece, o Sanjão tá lá com o Zoro atacando todo mundo. Ele quebrou a sua promessa de nunca utilizar as mãos em batalha. Ele tá utilizando aqui, pegando o Zoro e Zoro, sole! Zoro, sole! Zoro, sole! E depois disso ele pula diretamente para o palco principal, onde ele chega ali no momento em que o Chopper seria finalizado pelo Queen. Ele já chega mandando um porradão lá, um novo ataque chamado Pancada do Churrasqueiro, e quebra todos os espinhos que estavam saindo ali da boca do Queen. Essa pancada é tão poderosa que faz o pescoço dele girar, e ao mesmo tempo que gira ele toma todo o dano das flechas de doce que estavam caindo e que matariam todo mundo ali. E ainda é muito mais poderosa que joga o Queen diretamente pro Perospero e os dois são mandados pra longe. O Sanjão já chegou resolvendo a situação contra dois caras bastante fortes. Nós temos o Queen, que é uma das calamidades do Kaido, e o Perospero, que mesmo não sendo um dos comandantes doces, é tão forte quanto um. Então segura o monstro que o monstro tá saindo da jaula. É a partir desse ponto que o Sanji toma a dianteira da luta e diz que vai lutar contra o Queen. Essa batalha a gente já estava prevendo que poderia acontecer desde capítulos anteriores, quando o Queen viu ali o cartaz do Sanji e se referiu a ele como filho do Judge, como se os dois se conhecessem.
E até a aparência do Queen lembra muito dos clones lá da Guerra 66, e faz a gente pensar ou teorizar que ele pode ter sido um dos clones que conseguiu quebrar o controle da família Vismoke e até conseguiu fugir. E atualmente ele tem um remorso ali contra o Judge, e por isso ele quer lutar contra o Sanji. Um momento engraçado é que o próprio Sanji agradece o Chopper por ter segurado o Queen por muito tempo e chuta o Zorão pra ele cuidar do Zoro e fala, ó, se esse cara aí conseguir se recuperar ele vai valer ali por uns 10 homens. E o Zorão, que aparentemente estava dormindo, responde, cara, eu valho por uns 2.000 homens. Essa cena foi muito engraçada. Daí nós vamos pro primeiro andar, onde nós temos Aokiko e o Kanjuro desacordados ou aparentemente mortos. Por incrível que pareça, o Kinemon conseguiu resistir a todo aquele ataque do Kaido no capítulo anterior. Só que agora ele tá quase acabado, ele tá quase sem forças nenhuma para se levantar. Ainda assim ele pega a última força que ele tem para ganhar tempo, para assim o Momonosuke conseguir fugir com a Shinobu. Ele vai lá, pega a sua espada quebrada e tenta enfiar ela no Kaido. Só que isso não vai resolver absolutamente nada e o Kaido fala exatamente isso para ele. Ele fala isso enquanto pega uma espada e enfia ela no Kinemon, pregando ele no chão. Essa cena foi muito pesada e teoricamente o Kinemon morreu também. Só que se tratando de One Piece é meio difícil de acreditar. Essa cena se torna muito mais pesada porque eles começam a lembrar do momento em que o Kinemon deixou de ser um mero retentor do Momonosuke para se tornar, entre aspas, o seu pai. Eu sei que essa mudança foi para que eles não descobrissem que o Momonosuke era filho do Oden, mas ainda assim é como se o Kinemon tivesse se tornado um pai para o Momonosuke, ou tivesse tomado o local do Oden depois que ele morreu. E agora, aparentemente, ele tá morto. Essa cena se torna muito pesada por isso. É aqui que o Momonosuke reporta a todo mundo sobre a mensagem que ele recebeu. Infelizmente não era a Zunisha como eu estava pensando no capítulo anterior, mas realmente era o Luffy que de alguma forma conseguiu se comunicar ali com o Momonosuke e passou a mensagem para ele que era para todo mundo se manter firme e continuar lutando, porque quando ele voltasse ele realmente iria conseguir vencer o Kaido. Essa mensagem foi recebida por todo mundo com ânimo e eles continuaram realmente lutando. E essa cena só foi mais épica porque a gente viu ali os quadros dos principais personagens recebendo essa mensagem com um sorriso na cara, como se já soubessem o que poderia ou que iria acontecer, que o Luffy não seria derrotado. Essa cena foi tão arrepiante que arrepiou até os cabelos do sovaco. Mas agora falando sobre esse poder conhecido como a voz de todas as coisas, nós podemos contar que o maior usuário dele foi o Roger, porque na sua época ele podia utilizar esse poder tanto para ouvir a voz ou sopro das coisas, quanto para ouvir reis dos mares e até a Zunisha lá em Zou. Só que nunca foi utilizado uma maneira de se comunicar entre pessoas. A única maneira de se comunicar que aconteceu foi do Momonosuke com a Zunisha, onde ele deu uma ordem para ela sim rebater o Jack, mas nunca aconteceu de uma pessoa para uma pessoa como está acontecendo agora. E essa capacidade pode ter sido desperta no Luffy pela sua vontade inabalável de continuar lutando e de vencer. E assim ele conseguiu passar a mensagem para o Momonosuke de que voltaria e de que derrotaria o Kaido. A única vez que eu vi algo parecido com isso foi lá no começo do arco de Wano, quando o Luffy foi derrotado pelo Kaido com um só ataque. Naquela ocasião, o Kaido falou que não sabe se é pela determinação do Luffy, mas mesmo ele estando desacordado, ele não tirava os olhos do Kaido. E pode ser que lá seja um lampejo desse poder agora que o Luffy acabou de despertar. E pode ser que só ele despertou esse poder, porque o Momonosuke agiu só como receptor. Ele recebeu a mensagem, mas não conseguiu rebater ou não conseguiu responder. Pode ser que ainda não tenha chegado a vez do Momonosuke ou ele ainda não tenha evoluído bastante para conseguir manter meio que um diálogo com o Luffy ou com outra pessoa que também tem esse poder. E ele só vai conseguir isso quando ele tiver um pouco mais forte ou um pouco maior, ou ele tiver evoluído bastante. Com esse recado dado, a Shinobu acaba tendo que utilizar os seus poderes para que ela e o Momonosuke conseguissem escapar do Kaido. Só que para isso eles tiveram que cair no mar também. E assim como o Luffy mandou um sinal, um meio que sinal, para que ele pudesse ser encontrado pelos tripulantes do Law com o seu submarino, aparentemente eles também vão ter que salvar o Momonosuke e a Shinobu, porque são dois usuários de Akuma no Mi que não conseguem nadar também.
Outras coisas que ainda aconteceram nesse capítulo foram: primeiro, o Zeus aparentemente está vivo no Climantact da Nami, de alguma forma ele conseguiu se fundir com ele, e o Law agora se juntou com o Kid para os dois lutarem contra a Big Mom. O capítulo se encerra com Yamato finalmente encontrando com o Kaido e dizendo que vai quebrar a amarra que liga os dois como pai e filho. Esse aqui é o momento oportuno ou a última chance que a Shinobu tem para amadurecer o Momonosuke e assim fazer com que ele se torne um dragão gigante, para assim todo mundo conseguir subir até Onigashima para que eles possam lutar também. O Luffy só no Guia Force poderia voltar para a guerra, só que e os tripulantes do Law? Eles também querem lutar na batalha. E o Momonosuke e a Shinobu não vão mais fazer nada, não vão ajudar a batalha que está sendo travada para tomar de volta o poder do Pai de Wano para eles. Eu não acredito que eles iriam querer ficar de fora. E mesmo que a Shinobu mude o Momonosuke ou amadureça ele, vai ser algo superficial, não é como se ele se tornasse muito mais forte, porque ele não treinou para isso. Mas pelo menos com um dragão gigante, todo mundo poderia subir nele e ir até Onigashima, para assim nós termos uma batalha bem épica do Momonosuke e do Luffy contra o Kaido. E aí o Luffy poderia só soltar as porradonas no Kaido de boa demais. Eu acredito que isso possa acontecer. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Vocês acham que o Sanji realmente quebrou a sua promessa de não utilizar as mãos em batalha, já que ele estava utilizando o Zorão para solar todo mundo? Vocês acham que o Queen realmente pode ser um dos clones do Jade que conseguiu fugir? E a Shinobu pode realmente amadurecer o Momonosuke? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, cara, se inscreve aí e vem fazer parte dessa tripulação também. Eu tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!